Então hoje é o nosso último dia de aula resolvendo conflitos, né? Se pensa que não tem, não é somente, isso aqui é uma frase, não é? Que quando você diz, não é, para alguém, pensa que não tem, tem muito, pode ser em termos, vamos dizer, de qualidades da pessoa, você tem muitas qualidades, pensa que não tem, tem muitas. Então, a mesma coisa com relação a conflitos. Se você pensa que não tem, você tem muito. E se você é daquele grupo que diz, eu não gosto de conflitos, eu evito conflitos, então você só está acumulando, tá certo? Está acumulando. E acumular conflitos embaixo do tapete, ele não vai ser legal não. Então você tem que resolver. Mas eu tenho algo para falar a respeito de resolver conflitos, tá bom? Nem todo conflito é para resolver, ou todo conflito é para resolver. Mas a gente não quer colocar debaixo do tapete, eu sou da paz, eu não gosto de confusão. Não, resolver conflitos não é resolver com confusão. Se você parte para resolver com confusão, você está criando um outro conflito em cima do conflito. Então, quando a gente fala de resolver, nós estamos falando de resolver da forma correta, que é a forma bíblica. É isso que nós acreditamos. Vamos orar? Obrigado, Pai Santo, por esse momento, que o Senhor nos abençoe com a sua graça, a sua presença. Onde o Senhor está, há sempre harmonia, paz e união. Abençoe os casais, abençoe as famílias, abençoe sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu tive a liberdade de colocar essa imagem. Alguém pode imaginar o que eu estava querendo falar com essa imagem? Não fique brigando com seu cônjuge até a velhice. Parece que tem casais que têm um compromisso, não é formal, mas é firmado e verdadeiro, de viverem brigando. Então, às vezes você vê aquele casal lá no cantinho, quietinho, tudo certinho, bonitinho, mas na verdade os conflitos dentro de casa existem, e existem muitos. Por isso não adianta. A pessoa que não tem, tem muito. Então o que nós queremos, ou a proposta que nós lançamos, foi exatamente essa: saber como solucionar, saber como resolver. Eu não tenho. Tem. Fulano não tem conflitos não. Eles chegam de mãos dadas, eles se abraçam, beijam, falam tão mansinho, são tão carinhosos. Tem conflito. Alguns disfarçam mais do que outros, mas tem conflitos. E não, veja, em momento nenhum, em aula nenhuma, falamos que era errado ter conflitos. A gente partiu do ponto de vista para resolver conflitos, saber como resolver. Se você acha que eu estou exagerando, imagine uma pessoa só, não é? Tá certo? Em um castelo, sozinha. Esta pessoa, ela vai gerar entre ela o quê? Dentro dela mesma, conflitos. Então, conflitos existem. O que nós queremos é aprender, é saber como resolver, solucionar os conflitos. Então, eu não quero envelhecer, tá certo? Do lado da minha esposa, sempre brigando. Não, tá certo? Vamos aprender a resolver. E eu preciso também entender que eu tenho, que todos têm, tá certo? Agora, a diferença é que alguns sabem como resolver e outros não. É muito comum, após uma aula ou uma série de como resolver conflitos, o casal partir para resolver. Isso é ótimo. Só que aí ele senta, ela senta, e aí quando começa a resolver, daqui a pouco um levanta, tá bom, tu não consegue me ouvir, tu não consegue ficar calado, tu sempre se exalta, e às vezes termina pior. Então eu trouxe para vocês
12 dicas a respeito de como resolver conflitos. 12, tá certo? Depois eu vou colocar a aula no grupo, vocês podem em casa falar e explanar melhor. 12 não quer dizer que só tem 12, tá bom? Mas são 12. Eu escolhi todas do livro de Provérbios. Então isso mostra que os outros livros também falam de como solucionar. Mas eu escolhi 12 para a gente trabalhar. Então, a primeira é seja amoroso. Tá certo? Eu não coloquei nenhuma imagem pensando em ninguém não, tá bom? Mas a primeira, e vocês vão perceber que as citações, elas não estão em ordem, porque eu tentei colocar, de uma certa forma, uma ordem que eu acho importante. É quando tem amor. Seja amoroso, tá bom? O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Esse texto, você vai ver o apóstolo Pedro usando, lá no livro dele, no capítulo 4, versículo 8. Então, o ódio, não é? O que é que ele diz? Provoca conflitos. Então, são pessoas que são amarguradas, rancorosas, são pessoas que guardam no coração as provocações que recebeu, e não é que ela não foi ofendida, ou ele, mas guarda. Mas o amor cobre, e cobrir é exatamente o que eu quero falar com vocês, porque vocês precisam saber quais as batalhas vocês querem, não é? Ir para a guerra, e quais vocês não querem. Então, tem casais que pensam o seguinte: tem que se resolver tudo, mas tudo mesmo. Está pensando em quê? Não, você estava pensando em quê? Estava pensando em quê? Vá, fale, bota para fora. O que você estava pensando? Não, eu não estava pensando em nada, não. Ninguém não pensa em nada, não. Então, tem casais que pensam que tem que resolver tudo. Então, você tem que avaliar. A gente viu aqui exemplos e mais exemplos. Eu não sei se vocês perceberam, mas tanto o homem quanto a mulher, a esposa ou o marido, tem situações que parece que há um bloqueio. Por exemplo, não tem mulher ou não tem homem que sempre esquece de apagar a luz quando sai de algum lugar. E aí você diz: deixou a luz acesa. Aí vai lá e apaga. Deixou a luz acesa. Você já está casado há 30 e poucos anos. A luz está acesa. A luz está acesa. Parece que é um bloqueio. Será que vale a pena partir? Não é para querer, vamos resolver isso. Senta aqui. Não é? Então, tem situações que são relevantes e você precisa entender quais as que são. Acho que você precisa partir e se programar em vez de querer programar a pessoa. Tem situações que você precisa sentar e realmente resolver. Como saber, Regis? Aí a gente vai ver a sabedoria e outras coisas para você chegar a esse denominador para poder resolver. Por que tu pegasse essa rua aqui? Não, é porque tu tinha uma namorada lá no canto, né? Não, tem pessoas que infelizmente são aquelas pessoas: comigo tudo tem que ser no claro, tudo tem que ser resolvido. Cuidado, senão vai criar um grande problema. Tá certo? O que é que nós queremos? Nós queremos o amor. Quando ele diz que o amor cobre todas as transgressões, o apóstolo Pedro disse: acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre, amor intenso. Ele acrescenta, 1 Pedro 4, 8, amor intenso. Onde você vai ver, tem coisas que nós mudamos, tá certo? Tem coisas que nós mudamos. Como Denise falou, eu desde criança, eu sempre gostei de andar descalço, e uma coisa que eu gosto de estar descalço, que sempre para mim é sempre a frieza. Eu sempre gostei de receber a frieza. Pois bem, no apartamento não tem muita frieza não, mas eu continuei andando descalço, que eu moro no segundo andar. Mas é algo
Entende? Aí você vai se programando, mas, veja, se programando, não é querendo programar a pessoa. Agora, tem situações em que você precisa parar e dizer, ó, a gente precisa resolver isso aqui. Você está gastando demais, você não está dando atenção aos meninos, você está sendo negligente com a obra do Senhor, e a gente precisa resolver. Então, sempre lembrando que nós temos que parar com qualquer espécie de agressão. E você pode até se vangloriar no bom sentido. Nunca agredi fisicamente a minha esposa, fisicamente. Mas você pode agredir ela verbalmente. Nunca agredi meu esposo, né? Nunca fui violento com ele, mas você pode exatamente fazer isso verbalmente. A coisa principal é amor. O apóstolo Pedro, ele acrescentou, tem de amor intenso. E quando ele disse acima de tudo, tem de amor intenso, acima de tudo quer dizer em primeiro lugar. E na verdade o amor sempre está em primeiro lugar. Por isso eu coloquei o amor. Quando perguntaram a Jesus qual o principal de todos os mandamentos, o escriba lá perguntou a ele qual o principal. Fez uma pergunta e Jesus deu a ele duas respostas. O principal é Deus acima de tudo, e o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Uma outra dica é: seja discreto. Diz assim, quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Alguém já pegou um cão pelas orelhas? Eu aconselho não fazer isso, tá bom? O cão está passando, você pega ele pelas orelhas, o que vai acontecer? Ele vai morder você, tá certo? Então você reconheceu que você tem problemas, beleza? Procura não se envolver muito com os problemas dos outros. Não, Regis. Não, veja, procura não se envolver. Se chamam você, se pedem ajuda a você, então você está pronto para ajudar. Eu não tenho o hábito de estar me envolvendo na vida de ninguém. Eu não tenho o hábito de estar corrigindo a vida de ninguém. Se me chamam, eu quero apoiar, sempre ajudar. Mas eu não fico olhando o problema de cada casal e querendo entrar. E uma razão é porque eu já tenho os meus. Eu não disse logo aqui no início, não é verdade? Eu não falei aqui. Eu não penso que não tenho, não. Eu tenho meus conflitos com minha esposa, tá certo? Vou dizer para vocês, ela nunca gritou comigo, eu nunca gritei com ela, mas nós temos os nossos conflitos. Ela nunca jogou nenhum objeto em mim, eu nunca joguei nenhum objeto nela, nós temos os nossos conflitos. Eu nunca usei nenhuma palavra como você não presta, você não vale nada, tu é inútil. Ela nunca disse isso comigo, mas nós temos os nossos problemas, os nossos conflitos. Então, eu não quero estar me metendo nos conflitos dos outros, e isso, infelizmente, é muito comum. Tem pessoas que conseguem diagnosticar os problemas dos outros, mas não conseguem os seus. E muitas vezes, essas pessoas, elas me chamam, agora eu vou falar como um pastor, me chamam para eu ir me meter onde não estou sendo chamado, porque elas viram. E elas têm problema. Tá? Elas têm. Tá certo? Elas não reconhecem. E você tem que olhar para você mesmo, né? A gente poderia aqui acrescentar: não julgueis, para que não sejais julgados, não condeneis, para que não sejais condenados. Todos nós temos. A coisa principal, eu quero resolver o meu com minha esposa, os meus conflitos, e quando alguém diz: Regis, pode ajudar aqui? Aí eu posso ajudar. Mas eu não fico com um binóculo lá da minha casa, olhando os irmãos da igreja, quem tem um problema ali. Agora mesmo, me dá a chave aí, Denise. Não, eu não vou, tá certo? Mesmo sabendo que tem. Mesmo sabendo. Tem casais que não querem ajuda. Isso é verdade.
Tem casais que evitam resolver os conflitos. É o que eu falei anteriormente. Eles pensam que colocando embaixo do tapete, levando, não vai criar nenhum conflito. Precisa resolver. Precisa saber falar com o seu cônjuge e resolver a situação. Então, antes de partir para ajudar, uma coisa muito importante é você olhar para a sua própria vida. Como é que nós estamos? Nós precisamos melhorar? Então, já se perguntaram se precisavam melhorar? A coisa é tão melindrosa, tão sensível, que aí o marido diz, precisamos melhorar nisso. Aí a mulher diz logo, lá vem tu de novo. Eu sabia que tu não... É para melhorar. Ou a mulher pergunta para o marido, aliás, diz ao marido, não, você precisa ajustar esse seu mau humor. Pronto, tu nunca esquece isso. Vai, vem, tu sempre volta a isso. Bem, se você senta e diz, olha, vamos fazer uma avaliação, o que é que nós precisamos mudar, melhorar em nossas vidas? É muito importante, porque se meter em confusão em que você não é chamado, é a mesma coisa de pegar o cachorro pelas orelhas, você vai ser mordido. Se você não acredita nisso, hoje depois do culto você sai. Acho bom não, né? Você vai voltar, isso é verdade. Então, muito cuidado, tá certo? Muito cuidado mesmo. Mais uma dica, tá certo? Seja atencioso. Responder antes de ouvir. É tolice e vergonha. Não procure tampar seus ouvidos, tá certo? Quando estiver resolvendo um conflito, procure ouvir mais do que falar. Eu não sei se nos conflitos, se você tem o propósito, se você acredita que é sua missão de sair vencedor, veja, se você tem o propósito, você tem a missão de no conflito sair vencedor, deixa eu lhe dizer, você já entrou perdedor. Tá certo? Então, vou resolver um conflito com minha esposa aqui, estou com meus argumentos aqui embaixo dos braços, vou sair vencedor. Já entrei perdedor. Procure ouvir, tá certo? Procure ouvir e sempre tendo aquele amor. Também tu não para de falar, tu não me deixa falar, tu sempre estás certa ou certo. Então, não, você simplesmente tem que deixar a pessoa falar e procure ouvir. Às vezes a pessoa quer só falar. Agora, na medida que for falando, vá tentando ajustar. E você pode sentar com a pessoa, estou falando com sua esposa, estou falando com seu marido, para resolver um conflito, não custa nada, vamos sentar com um papel e uma caneta e anotar o que o outro está falando, e você pode argumentar se procede ou não, tá bom? Depois, pega esse papel, amassa e joga fora. Por quê? A gente guarda aqui, imagina no papel, né? A gente vai querer colocar na geladeira, tá? Quando passa lá, diz, olha aí, o teu. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quer resolver um conflito? Procure ouvir. Se a pessoa não para de falar, você não vai resolver. A pessoa não quer resolver. Então você precisa entender isso. Bem, eu já falei 3 dicas. A minha pretensão é em cada 3 dar uma paradinha, deixar alguém falar e podemos voltar para uma outra citação, se alguém quiser, anterior, né? Então, seja amoroso. Qual foi a segunda? Não se envolva naquilo que não estão chamando você, especialmente lembrando, meu ponto de vista, olhe para o seu casamento, olhe para o seu relacionamento, tá certo? E aí a terceira, procure ouvir. Lembre-se, evitar conflitos é uma das piores soluções, uma das piores, tá certo? Porque o ser humano, ele vai guardando, ele não resolve
sem sentar descartando. Não, ele vai guardando. Aí quando sentam para resolver um conflito, sabe o que é que vem? Vem todos os outros. Sai descendo feito uma cachoeira, sabe como é? E arrasta tudo. Por isso você tem que resolver. Tem que ter a sabedoria. Vale a pena resolver isso? Será que vale a pena resolver isso? Entende? Ou não? Eu pedi para meu marido varrer a casa, ele varreu, mas talvez não era melhor nem que ele varresse, né? Parece que ele não entende. Aí vamos resolver isso. Aula de como varrer a casa. Entende? E aí o marido para e pergunta: e aí, querida, como é que você viu? O que é que você acha da minha varrida aí, né? Tem que falar tudo, tem que ser sincero. Oxe, melhor que não tivesse varrido. Não, você não vai estimular. Não é? Você não tem que mentir. Você não tem que mentir. Oh, querido, muito obrigado. Tá certo? A sua disposição, seu amor, sua dedicação, nada a ver com a varrida, mas é verdade, né? Não é verdade? Mas não está mentindo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Quer que eu varra amanhã? Claro, querido, você tem que aprender, né? Vá varrendo. Entende? Evandro. E é verdade, algumas vezes Denise pegou a sandália, levou para mim, botou. Eu, obrigado, querida. Tá certo. Calcei. Passou 2, 3 dias, a sandália está lá. Se ela quiser ficar trazendo, eu não vou ficar dizendo, tu de novo com a sandália? Tu não percebe que eu não quero? Não, tá de boa. Então, é de boa ela levar? É de boa eu calçar? Vacilou? Eu não calço, né? Cláudia? Mas vocês entendem, agora tem assuntos que você tem que resolver. O marido vai no carro com a mulher, não é? Aí passa, primeira cena, passa uma mulher, eita, tu olhou para essa mulher? Não, querida, eu estou olhando para cá. Não, eu vi que tu olhou. Tu acompanhou ela? Ô, querida, eu vou entrar à esquerda, ela está para lá. Como é que é isso? A mesma coisa com relação ao homem. Não é? Passa lá um boizinho sarado, tanquinho, né? Que a gente já não está mais... Tu olhou? Não, entendo. Não queira... piolho em cabeça de ovo, né, que diz, né? Então, tenha... Como é? Pelo em ovo. Tenha cuidado, tá certo? Não, eu sou sincero, não, eu sou transparente. Isso não tem nada a ver. Você está sendo insensato, insensata com essa sinceridade, com essa transparência. Cláudia, e para Lucas, Ana Cláudia, a coisa boa é que ele pegou o seu ensino e viu o exemplo do pai. Entende? Mesmo não sendo. Mas hoje mudou. Ninguém varre uma casa como Denise lá em casa. Pergunta aí a Micaela. Entende? Mas a gente chegou num acordo disso, ó. Tem que eu já disse a vocês, né? Se eu convidar você para almoçar lá em casa, dê uma olhadinha bem nos pratos, nos talheres. Quem lava sou eu. Eu aconselho você a fazer isso, tá certo? Mas minha esposa disse, beleza, vai em frente. Não é? Ela não pode lavar. Micaela, você ia falar? Mica, eu não vou pegar os cachorros pela orelha aí não. Eu acabei de Quando você entra no conflito com seus livros debaixo do braço, dizendo, você é o vencedor, você já entrou o quê? Perdedor, tá certo? Então, seja controlado, como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Então, vai resolver um conflito, você tem que ser controlado. Tá? Nada de gritaria, tá bom? Nada de alterar a voz, nada de mudar o semblante, nada de querer uma imposição, no caso agora os homens, fisicamente, para querer ganhar, você tem que ser controlado. O espírito, como ele diz aqui, ó, como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio.
O espírito do homem que é controlado, que tem um domínio próprio, ele é mais valioso do que, vamos dizer, sair com a medalha de campeão, o troféu de campeão. Ganhei. Olha, quando você diz ganhei da minha esposa, quando você diz ganhei do meu marido, fique certo que você perdeu. Fique certo. Se tem alguém que você quer que sempre ganhe, sabe quem é, Sérgio? É sua esposa. Eu quero que minha esposa sempre ganhe, em tudo. E feliz é o homem que tem uma esposa que diz a mesma coisa. Eu quero que meu marido sempre ganhe. Eu quero que ele seja vencedor. Então, quando você entra no conflito, você vai ter o maior cuidado para não ferir, para não machucar. Então, gritarias, alternância da voz, querendo impor. Não. Autoridade não vem nesta alternância, não vem no semblante, não vem na força física. Você tem que ser controlado, porque o texto diz, como cidade derrubada, que não tem muralhas, é uma cidade desprotegida. Essa situação não tem nada a ver com a nossa situação atual, mas naquela época, a segurança das cidades, em parte, era a muralha. Vocês lembram de Jericó, no que eles confiavam? Nas muralhas. O povo de Deus teve que dar, não é? 7 voltas, e no último dia, 7 voltas, não é? E aí tocaram as trombetas. O que aconteceu com as muralhas? Caíram. Imagine a população de Jericó, a surpresa, o medo, o pavor. Como é que isso aconteceu? Já estão perdidos. Então, uma pessoa que não tem domínio próprio, ela já é conquistada pelos seus sentimentos perniciosos, ruins, negativos. Então, agora, poxa, ele é muito estourado, ela é muito estourada. O que deve fazer? Querido, quando a gente for conversar, se eu, por acaso, for me alterar, me ajuda? Pode dizer, menos. Aí você vai aprendendo. Quando você vai, menos. Talvez no início você vai dizer, lá vem, não, menos. Aí você vai aprendendo, porque veja, resolver conflitos é um aprendizado. É um aprendizado. Se você sai de um conflito e sua esposa sai de um conflito após julgar que resolveu, você sai, tá certo, desse conflito, acreditando que você venceu, você perdeu. Você quer que sua esposa, seu marido, seja como uma cidade derrubada? Não. Eu quero que minha esposa, eu quero que ela cada vez mais cresça. Eu quero que minha esposa esteja à frente de mim. Eu sempre disse, eu gostaria que minha esposa tivesse um salário 10 vezes mais do que o que eu tenho. Não é? Tem homens que não acham isso, eu gostaria 10 vezes. Eu quero que ela seja mais sábia, mais inteligente, eu quero o melhor para ela. Não é? Quando a gente entra no conflito e ela me convence, eu fico feliz, eu digo, mais uma vez derrotado, mais uma vez derrotado, né? Mais uma vez derrotado. E se a esposa dissesse, tá vendo? Tá vendo? Você tem que aprender comigo. Não dá. Você não quer trazer uma perturbação mental, certo? Psicológica, emocional, espiritual para sua esposa. Você não quer. Você quer proporcionar para ela sempre um estado desses que eu falei, todos juntos, mental, no final espiritual, sempre bom. Sua esposa estiver sempre bem com você, quem é que ganha?
É você. Se seu marido estiver sempre bem, quem é que ganha? É você. Então tem situações que a gente resolve, tem situações que a gente, rapaz, isso não vale nada. Fulano deixa as obras todo dia aqui, pronto. Olha, a coisa mais fácil que tem, vou ensinar você, aqui é a porta, você vai lá, 2 braços, pegou, levou, botou lá, pronto. Não, mas eu quero que ele aprenda. Comigo ele tem que aprender. Lembre-se. É melhor ter paciência, seja paciente, do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Paciente. Paciente. Não tem uma frase que diz, né? É melhor ser paciente no trânsito do que ser paciente no hospital. Como é que a gente poderia mudar aqui, hein? É melhor ser paciente nos conflitos, na verdade, do que depois chegar em uma situação desastrosa. É interessante. Repita de novo, Evandro, que eu não... Pronto. É melhor ser paciente no conflito do que ser amuado lá na sala, passar horas sem se falar, passar dias sem se falar, passar semanas somente muitas vezes no básico. Não sei se vocês já ouviram aquela história que diz que o casal estava em brigas, né? E o marido escreveu num papel, amanhã, ele não queria falar com ela, amanhã eu tenho que me acordar de 5 horas para o trabalho, situação diferente. Pegou, escreveu, botou do lado dela, no outro dia, quando ele olhou o horário, era 8 da manhã, ficou chateado, quando olhou, tinha um papel do lado dele, são 5 horas da manhã. Acorde, né? Acorde, né? Infelizmente. Mas o que é que nós queremos? Ó, paciência. Poxa, tenha paciência. A gente diz muito que Deus é amor, especialmente que Deus é amor, não é? Porque a Bíblia diz, Deus é amor. Mas a Bíblia também diz, e o Deus da paciência? Em breve esmagará Satanás. Então, seja paciente. Muitas brigas começam por falta da paciência, da tolerância, da mansidão. Eu acho que tem situações, Evandro, como esta, que realmente deixa lá passar. Não tem que ir. Mas olha, veja, tem pessoas que se irritam facilmente, que é o contrário de paciência. Tá? Se irritam facilmente, qualquer coisa, o casamento, o relacionamento, a família, é fácil, é uma bipolar no sentido do humor, não tem educação de como falar, estou falando de educação mesmo, não tem educação, não tem jeito, não tem ternura, não é meigo, não é doce, não filtra o que vai falar. E amados, veja, nenhum professor veio aqui à frente para dizer, eu não tenho conflitos e vocês têm que aprender. Não, todos os professores, todos nós estamos dizendo que temos conflitos. O conflito, ele existe. O que nós queremos é passar para vocês, olha, vocês podem aprender como resolver o conflito. Entende? Às vezes acontece, até de eu receber reclamação de mulheres, vou para a delegacia por causa do meu marido. Sabe como é? Porque é o jeito de como trata. Veja, vocês que são homens,
como machuca a mulher no supermercado, a mulher querendo comprar algo e você no corredor com ela discutindo, não é? Por falta muitas vezes de paciência, e ela termina desistindo. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo. Sempre gostei deste versículo. Até que vem outro e o examina. Muito cuidado. Muito cuidado. Sempre aquele que começa a falar, não, é porque ela é assim, 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 assim. Não é? A tendência humana é absolver, acreditar. Aí às vezes quando escuta a outra parte, poxa, não era bem assim. Então eu tenho uma regra que seja quem for, pode falar o que for, eu já parto no meio. Não, ele não presta, ele é preguiçoso, não ajuda em casa, é mesquinho, é grosseiro, pronto. Falou tudo isso dele, parto no meio. Enquanto eu não falar com ele, já dei a ele 50%. Pronto. E eu digo para a pessoa, não estou duvidando de você, mas eu não falei com ele, 50%. Todo aquele que começa parece justo. Entende? Então você precisa parar para conversar, para expor toda a situação. Veja, a separação nunca será a solução. Pode anotar isso aí. A separação nunca será a solução. A separação é dureza de coração, é por infidelidade, é por tantas outras coisas, mesquinhez, nunca é a solução. Mas aquele caso, não, veja, a exceção não é a regra de fé. Tá certo? Existem várias exceções. A primeira exceção para eu casar de novo, sabe qual é a primeira exceção? Alguém sabe qual é? É ela morrer. Não é você que é casado com ela. É a primeira exceção. Eu não posso casar. Morreu, pronto. Entende? Agora, eu quero isso para ela, ela quer isso para mim? Claro que não. Tá certo? Mas nunca é. Então, eu já falei para vocês em aulas anteriores, os conflitos de vocês é como se fosse um quartinho, alguém lembra? Sem janela e sem porta. Não tem saída não. Tem que resolver lá. Tem que resolver lá. E aí você vai resolver. Tá certo? Você vai resolver. Mano, Jô, tem cadeiras aqui, vocês podem sentar. No caso, Cláudia, no seu caso, no meu caso, como conselheiro, toda a questão não tem dois lados, tem três. Aí eu escuto um lado, que é o certo, escuto o outro que é certo, agora eu vou falar o que é certo. Porque aos olhos de Cristo. Agora, entre eles, realmente é. Então você tem que, se você parte para ajudar, você tem que entender isso. E entre você e sua esposa, você e seu marido, você tem que ter esse cuidado. Por que você é assim? Por que eu sou assim? Para poder chegar numa determinada... Isso aí é a pura verdade. Esse é o caminho mesmo. Constranger pelo amor, pelo serviço. Não é? Essa pessoa que está sempre ao seu lado. Ganhar ela, não é? Por esses sentimentos. Onde ela diz, poxa, é tanto amor. Mas é tanto amor que essas falhas são... Vai sumindo. Entende? Mas coloca a mulher de alguns no volante, para você ver como é que o marido fica do lado. Bota. Até hoje... Mas eu também penso assim, Evandro. Próxima dica, seja humilde. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, você e sua esposa, do que repartir o despojo com os orgulhosos. Tá certo?
Então, quando você senta para resolver um conflito, como a humildade, ela é assim imprescindível, né? Porque o orgulhoso, o arrogante, o soberbo sempre tem a razão. Sempre tem a razão. Ele sempre, não é? Por exemplo, tem homens que querem dar palpites até no, vamos dizer, no tempero da mulher. Eu já estive numa mesa jantando e a mulher perguntou como é que está a comida, e lá ele disse, faltou um pouquinho de gengibre aqui. Misericórdia. Não, é os mínimos detalhes. Mas se você perguntar, não, eu sou sincero, eu tenho que... Olha, todo sincero, a única coisa que ele não gosta é de sinceridade para com ele. Todo aquele que fala na cara o que ele não gosta é de alguém que fala. Todo aquele que é verdadeiro, não, eu sou verdadeiro, infelizmente é assim. Então, uma coisa muito importante é seja humilde. É uma dica. Quando você sentar para resolver um conflito, não chegue já, sou vencedor, essa eu vou ganhar. Tá bom? Não, tá lá. Hoje de manhã eu fui tentar agilizar, Denise comprou um potinho de vidro bem bonitinho para o leite, outro para o açúcar, fui tentar agilizar, peguei a tampinha do vidrinho, caiu, quebrou todinho. Não é? Alguém pode dizer, mas tua mãe é muito frouxa, né? Tu não consegue. Não. Ela já partiu, tomou a frente para pegar os pedaços. Não é? Aí é quando vem um constrangimento, né? Aí, já parte preocupado se você se machucou. Aí, tá pouco se lixando. Foi lá. Mas, infelizmente, tu quebra tudo, tu não consegue pegar nada, entende? É uma arrogância que a pessoa tem. Mais um. Seja sábia. Tá bom? Seja sábia. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Agora veja o que eu vou falar. Parece que não vai ter nexo, mas eu vou falar. Não é agora não. A mulher sábia, ela edifica. A insensata derruba. O poder está na mão de quem? Da mulher. Ela mantém o poder para edificar e para destruir. Tá certo? Agora, existe em nós um pouco de preconceito. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos aplicar, e aí parece que não vai ter um paradoxo, muitas vezes nós queremos aplicar a palavra só para as mulheres. Mas o que custaria dizer o homem sábio? Por que nós pegamos tantos textos bíblicos que retratam para homem e a gente aplica para as mulheres? Mas aqui o poder está com as mulheres. O que eu quero dizer é a sabedoria. Tá certo? Então, muitas mulheres faltam a sabedoria. Não é? Muitas mulheres faltam esse dom tão precioso, essa virtude de ser sábia, de saber como resolver os conflitos. A gente já falou isso, é o marido que chega em casa do trabalho cansado, quando abre a porta, em vez de receber, boa noite querido, não é? Sente aqui meu filhinho, tá certo? Fiz o que você... Não, já vai querendo resolver os problemas. E aí muitas vezes não sabe que já vem com uma série de problemas. Quer resolver, tem que sentar. Se você não consegue sentar com sua esposa, com seu marido, para resolver um conflito, é porque falta muita maturidade espiritual. Agora, tudo isso, veja, tudo isso, você vai ganhando com o tempo. Veja o exemplo que Evandro deu. Está aí. Até hoje, tirando, colocando o creme, né, na cabeça dele, está aí. Veja, tem coisas que realmente
é importante a gente resolver. Mas tem coisas, me lembra de Nabal e Abigail. Nabal era um homem rico, próspero, destratou Davi, Davi pegou seus homens de guerra, cada um colocou a espada, Davi disse, não vai ficar um do sexo masculino, saiu, quando Abigail ficou sabendo, pegou os jumentos, colocou o mantimento, se encontrou com Davi, e ela foi logo dizendo, a culpada sou eu. Lê lá o texto. Ela diz, ele é duro mesmo, mas ela disse, a culpada é tua serva, que não viu teus homens chegando. Ela puxou logo para si. Ela puxou para si. Ela disse, ele é duro mesmo de coração. Mas ela disse, tua serva não viu, puxou para si. Aí Davi disse, obrigado, porque você me livrou até de cometer uma injustiça. Pouco tempo depois, ele morreu. Pouco tempo depois, e Davi casou com ela. Ela deixou a casa dela edificada. Não ia ficar Davi disse, não vai ficar do sexo masculino. Então a mulher sábia, ela edifica a casa. Aqui a nona, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como é que você trata seu cônjuge, né? Quais são as palavras? São palavras carinhosas, são palavras amorosas, são palavras que abençoa, ou sempre está, não sabe fazer nada certo. Tu não presta nem para ser homem dentro de casa. E aí, às vezes são palavras que... Não, a palavra, veja, a resposta, ela branda, mansa, meiga, amável, flexível, tem até a ver com se partir rapidamente, que não é rígido, desvia o furor. A palavra dura, entende? Deixa-me dar uma corridinha, só correr um pouquinho. Seja prudente. O sábio de coração é chamado prudente. E a doçura no falar aumenta o saber. Tá bom? Nunca altere sua voz, a não ser em momento de perigo. Mas eu já falei isso e vou tornar a dizer. Quem jogou futebol sabe quando alguém está gritando e quando alguém está falando alto. E sabe qual é a diferença? É que na gritaria vai todos os sentimentos negativos. Na gritaria é o seguinte, toca a bola, miserável, fominha. Tu pensa que tu é dono do jogo? Normalmente vai isso. Deixa eu ir de paz. E quando fala alto, é toca a bola, né? Isso aí é diferente. É seu filho do outro lado da rua, você não tem que gritar, você fala alto. Cuidado aí, meu querido, é perigoso. Preste atenção, tonto! Não é? Normalmente é o que sai, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. O sábio de coração. A 10ª, seja compassivo. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. Tá certo? Eu espero que hoje cada um aqui varra da sua mente qualquer ofensa que o marido ou a esposa fez. Varra. A glória é perdoar. A glória é sempre perdoar. Pega uma vassoura, passa, ó, não tem mais nada, tá certo? E, aqui a última, quem empobrece quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Tá certo? Não caia nessa. Não, você tem que ter paciência. Não, você abandona. Isso chateia, isso ofende, isso machuca. Tente abandonar. É possível. Vocês viram que todas as outras imagens é sempre luta.
É possível você envelhecer desta forma, tá certo? Lembre-se, você não quer envelhecer como eu comecei. Deixe-me colocar. Sempre luta, isso não resolve conflitos. Você não quer envelhecer sempre brigando. Sempre brigando. É possível, tá certo? No próximo conflito entre você e sua esposa, quem você vai querer que saia vencedor? Ela, é ele. Ele diz ela diz ele. Sempre. Você não quer que sua esposa, você deseja que sua esposa vá dormir triste, não é? Botei para quebrar, bicho. Hoje, não. Vai ganhar de todo jeito, né? Mas você não quer que seu esposo vá dormir, não é? Deprimido. Não. Você quer que a outra pessoa, você está do lado de alguém que você quer, veja o que eu vou falar, que você quer que seja mais feliz do que você. Amém. Não é verdade? A pessoa que está ao seu lado, você quer que ela seja mais feliz do que você, ou você está do lado dela para ser mais feliz do que ela? Então, Deus nos abençoe, Deus nos guarde. São dicas, eu vou colocar lá no grupo, alguém pode pegar todas as tiradas de provérbios, pode examinar melhor em casa, tá certo? Quando for resolver um conflito, então pensa nessas dicas, nas aulas. Se ainda não consegue, então chama alguém que é mais maduro na fé, pode nos ajudar aqui, mas vai aprendendo. Vai aprendendo. Por exemplo, em aconselhamentos, só para vocês entenderem, tem aconselhamentos, eu tenho uma série de aconselhamentos pré-nupcial. Às vezes é difícil sair do primeiro. Eu dou o primeiro, aí eles vão para casa, voltam com problemas, aí eu resolvo aquele problema, aí vai para casa, volta com problema, e às vezes eu digo, a gente nunca vai isso. Sempre fica aqui. E já teve conflitos que eu disse, se a semana que vem vocês não mudarem, então é bom não vir mais, porque não está ajudando. E não vieram. E deu em divórcio. Não faz sentido? Falando a mesma coisa, se vocês não voltam com as mudanças, e se vocês soubessem, normalmente são coisas bem pequenas, tá certo? São coisas pequenas. As coisas não começam grandes, elas começam pequenas. Tanto isso na ciência para um desenvolvimento, quanto também no relacionamento. Começam pequenas até chegar. Então, reafirme com sua esposa, reafirme com seu marido, diga para sua esposa, diga para seu marido, olha, você é o campeão. Aqui em casa, quem sempre vai ganhar é você. Isso é a verdade. Ore a Deus, peça a Deus, para que a pessoa que esteja ao seu lado pense a mesma coisa. Peça a Deus para não haver orgulho e nem egoísmo. Certo? Você vai sempre vencer aqui em casa. Tá bom?